Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar o MySQL no Docker. Isto é, primeiro será apresentado como criar um container utilizando MySQL no Docker, e em seguida mapear este banco de dados para poder utilizar em uma aplicação local. Primeiro, eu apresento como acessar o banco de dados utilizando o Workbench e, para finalizar, será apresentado como utilizar este banco de dados em uma aplicação utilizando o Laravel. Eu tenho uma aplicação, ela está sendo executada, eu acesso no navegador esta aplicação, em seguida coloco o usuário e a senha. Este usuário e esta senha, ela está cadastrada no banco de dados. Eu posso conferir através do Workbench, abrindo a tabela Users, selecionar. Somente está solicitando a senha, neste caso é de 1 até 6, conforme eu apresento no tutorial. E aqui eu tenho este usuário que eu estou utilizando. Tento acessar, consegui acessar corretamente e também listou os usuários que estão cadastrados no banco de dados e o banco de dados está no Docker. É tudo isso que será apresentado nesse tutorial. Para começar, eu abro o Docker. Caso você não tenha instalado e precise auxílio para a instalação, abaixo o link redirecionando para um tutorial como instalar o Docker no sistema operacional Windows. Com o Docker aberto, no momento eu não tenho nenhum container e também não tenho nenhuma imagem. E para trabalhar com o Docker, eu abro o PowerShell. Após ter pesquisado, abro como administrador. Após ter aberto, confiro se está executando corretamente o WSL e também quero listar o que está sendo executado. Após ter colocado o comando, está apresentando que o Docker está sendo executado. Conferido, tem os requisitos, podemos continuar. E para criar um container no Docker, eu preciso de uma imagem. E onde que eu posso pesquisar as imagens? Eu pesquiso no Docker Hub. Pesquisei por Docker Hub, abro o site e, abrindo o site, eu posso pesquisar sendo MySQL. Está apresentando que temos o MySQL também no phpMyAdmin. Eu quero somente o MySQL. E esta imagem é uma imagem oficial do Docker. E para instalar, eu utilizo o Docker, em seguida pull e sendo o MySQL. E além deste comando, eu também posso indicar qual é a versão do MySQL. Se eu não indicar a versão, será utilizada a última versão. Mas se eu quiser, por exemplo, 9, 8.4, 8.0.39, sendo a imagem que será utilizada, eu vou utilizar esta imagem. Para isso, eu posso copiar o comando ou digitar. Eu recomendo que você digite. Assim você reforça o comando. Coloco Docker, em seguida pull para puxar a imagem do MySQL e 2 pontos para indicar a versão 8.0.39, 8039. Esta versão, só conferir se está correta, 8039, exatamente. É 8.0. Eu coloquei 80, citei para ser mais fácil de lembrar. Enter para baixar a imagem. Baixei esta imagem, conferir no Docker. Se eu vier em imagens, a imagem está aqui. Eu estou utilizando esta versão. No entanto, é recomendado sempre utilizar versões mais atualizadas. Eu selecionei uma versão específica. Imagine que eu estou fazendo manutenção em um projeto, eu preciso esta versão do MySQL. Eu tenho uma imagem, não há necessidade de baixar a imagem para criar um container. No entanto, eu queria apresentar para vocês o comando. Próximo passo é criar o container. Docker, estamos trabalhando com o Docker, run para automaticamente executar, execute na porta. A porta 3306 no Docker seja mapeada para a porta local no computador 3306
06, atribuo um nome para este container, sendo MySQL underline Selk, e em seguida quero o utilizador padrão. Para isso coloco MySQL underline root underline password. E qual será a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desta forma, o usuário padrão será root e a senha de 1 até 6. Lembrem dessas credenciais. Eu quero executar de tal forma para que eu possa continuar utilizando este prompt. Para isso, executo da forma detect, colocando a flag D. Em seguida, execute o MySQL, sendo 8.0.39. Se eu coloquei o comando correto, deve criar o container. A princípio, executou, confiro se realmente criou o container. Abrindo o container, está aqui o nome, MySQL, tem o ID deste container, está sendo executado na porta 3306, mapeado para a porta local 3306. Se você tiver algum MySQL executando na sua máquina, não vai funcionar corretamente. Como você verifica? Você clica Ctrl Alt Del. Em seguida, abre o gerenciador de tarefas, será aberto esta janela e confira se algum processo sendo executado. Se tiver algum MySQL, você confere, simplesmente você clica sobre o mesmo, em seguida finaliza. Isso se não tem executado corretamente. Sempre confira se não tem algum MySQL ou qualquer outro programa utilizando a porta 3306. Se tiver algum outro programa utilizando no seu PC essa porta, você não consegue utilizar a mesma. Você pode definir outra porta caso seja necessário. Eu apresentei o container no Docker, mas se eu quiser conferir através do prompt, para isso, utilizo o comando docker, em seguida ps-a, e deve apresentar. Exatamente. Apresentou o container com este ID, sendo MySQL com esta versão, está sendo executado na porta 3306. E o nome é MySQL underline Selk. Inclusive, eu faço o seguinte, abro o editor Visual Studio Code, com o editor aberto, eu crio um novo arquivo com o nome de ler, assim vocês podem baixar e este arquivo vai ter os comandos. Colei os comandos que eu já utilizei, utilizando o Markdown do GitHub para estruturar. Está aqui o primeiro comando, depois eu pesquisei as imagens, baixei uma imagem e criei um container e por último eu listei todos os containers. Próximo passo é acessar esta base de dados que eu criei através do prompt. Para acessar, faço o seguinte, simplesmente utilizo o docker, em seguida exec para executar, it MySQL underline Selk é o nome da nossa imagem. Qual era o usuário? Coloco o para indicar o usuário, eu citei que foi utilizado o usuário padrão é root, e traço P porque eu preciso também atribuir a senha. Eu não coloco agora a senha, só dou um Enter. Coloquei o comando correto, não está correto o comando. Vamos ver o que eu coloquei. Ah, sim, aqui faltou acrescentar o MySQL. Agora sim, se eu der um Enter, está solicitando a senha. Eu digito a senha, no entanto, não é apresentado para vocês a senha. E lembram, a senha que eu havia atribuído era de 1 até 6. Se eu conferir no comando, o comando que eu deixei para vocês, eu coloquei a senha de 1 até 6. É o mesmo comando que eu havia executado. Dou um Enter. E o que ocorreu? Acessei o MySQL. Beleza, agora estou dentro do MySQL. Se eu estou dentro, eu posso listar as bases de dados, utilizando o show base de dados, comando do MySQL. Enter. E apresentou as 4 bases de dados padrões. Eu quero criar uma nova base de dados. Posso utilizar
comandos aqui mesmo. No entanto, eu não quero aqui executar. Eu quero pegar um programa local e este programa local conectar no banco de dados que está dentro do Docker. Para isso, será utilizado o Workbench. Poderia ser uma aplicação. No momento, eu utilizo este programa. Você pode pesquisar na internet por Workbench, Community e baixar. Eu já tenho instalado, simplesmente abro o mesmo. Após ter aberto, crio uma nova conexão, simplesmente acrescento mais. O nome da conexão será Docker _ MySQL. O nome não interfere. Onde que ele está rodando? Ele está rodando local, então pode deixar este IP, porta 3306. O usuário era root, então permanece. Eu posso testar a conexão. Vamos ver se eu testar. Solicitou a senha. Qual era a senha que eu havia colocado? De 1 até 6. Repito novamente, posso apresentar. Ele não apresentou o valor, não há nenhum problema. Vocês sabem a senha. MySQL está rodando local na porta 3306. Ok. Apresentou que conseguiu realizar a conexão corretamente. Isso o teste. Eu só realizei o teste, eu não conectei ainda. Se apresentou sucesso, agora sim posso conectar. Está aqui a nova conexão. Abro a mesma e posso executar os comandos SQL neste local. No meu ele já abriu esta aba. Caso ele não tenha aberto, você pode abrir aqui uma nova aba. E eu quero criar uma base de dados através deste programa no MySQL que está instalado no Docker. Utilizo create, criar uma base de dados com o nome de Selk. Essa base de dados vai ser definida com caractere UTF-8 para aceitar tio, cedilha, acento, MB4 para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais para UTF-8, em seguida collection, e a collection também vai ser UTF-8. Aqui o programa nos auxilia, somente até chegar no lugar que eu quero, eu digito. E Unicode SEI. Eu explico novamente o que significa isso. UTF-8, caracteres especiais, tio, cedilha, acento, MB4, para não ter necessidade de converter os caracteres especiais, porque se ele converte, ele coloca alguns caracteres estranhos, é claro, funciona corretamente, mas o recomendado agora é utilizar o MB4. E Unicode CI refere-se ao sistema de busca. Quando você criar um sistema de busca no banco de dados, ele não vai diferenciar maiúsculo e minúsculo. Imagine que, ao invés de eu colocar César, o C maiúsculo no início e o restante tudo minúsculo, coloquei o C minúsculo e o S maiúsculo. Se eu tiver definido o banco de dados que diferencie maiúsculo e minúsculo, quando eu pesquisar César colocando a primeira letra C maiúscula, é diferente de César com letra minúscula. Agora, o Unicode CI ele não diferencia. Coloquei o comando, agora é só executar. Será que criou? A princípio, executou corretamente. Atualizo aqui, confiro, sim, criou. E também confiro no prompt. Abrindo o prompt, clico na seta para cima para recuperar o comando show. E agora eu tenho a base de dados Selk, que significa que eu mapeei o MySQL que está no Docker, rodando na porta 3306, eu mapeei para a porta local 3306 e assim eu consigo utilizar com qualquer programa. E para simular eu utilizei o Workbench. Bora colocar os comandos que eu executei. Coloquei os comandos. O próximo passo será o seguinte. Pego o projeto desenvolvido no curso de Laravel 11 e abrindo o projeto tem o arquivo env. No arquivo env eu preciso colocar as credenciais do banco de dados. MySQL, em seguida host, onde está sendo executado. Eu utilizo o mesmo que eu atribuí quando eu acessei através do Workbench. Em seguida a porta 3306.
A base de dados Selk continua. Será que é a base de dados Selk? Não, não é a base de dados Selk. Eu confiro qual era o comando que eu executei para criar. Selk, exato, base de dados Selk. Em seguida, o usuário root e a senha eu atribuí de 1 até 6. Ok, está aqui a conexão, está startado o projeto. Eu tento acessar este projeto no navegador, colocando o endereço 127, em seguida a porta 8000. Conseguiu executar o projeto, encontrou a base de dados, no entanto, não encontrou as tabelas. Eu preciso executar as migrations para criar as tabelas. Um recurso que o Laravel nos fornece para auxiliar. Eu executo as migrations. Caso você não saiba o que é migrations, é um conteúdo que eu abordo durante o curso de Laravel 11. Aqui tem o comando para executar. Abro um terminal no editor, venho em terminal, novo terminal e executo este respectivo comando. Executou, apresentando que criou as tabelas. Será que criou realmente as tabelas no MySQL que está no Docker? Eu posso conferir utilizando comando ou simplesmente acessar através do Workbench. Eu prefiro utilizar o Workbench. Atualizando, em seguida venho na base de dados Selk, tabelas, agora eu tenho as tabelas. Mas se eu conferir a tabela Users, selecionar, não tem nenhum registro. Posso executar a seed, uma funcionalidade que o Laravel fornece, para cadastrar alguns registros de teste. Simplesmente executo este comando. Executou corretamente. Será que cadastrou alguns registros de teste? Eu verifico primeiro no Workbench, simplesmente executo novamente este select e agora eu tenho os usuários. Próximo passo é acessar através do navegador a aplicação. Anteriormente não conseguiu encontrar a tabela e agora conseguiu encontrar a tabela. Coloco o usuário, este usuário que está cadastrado. Em seguida, a senha, de 1 até 6, se a letra A. Este usuário e esta senha é esse registro aqui que está cadastrado no banco de dados que está sendo executado no Docker e como um container. Será que acessa? Tento acessar. Consegui acessar, então a nossa aplicação, esta aplicação, ela está utilizando o banco de dados que está no Docker. Desta forma, eu apresentei para vocês como criar um container MySQL e, além disso, mapear a porta para poder utilizar este MySQL que está dentro do Docker em uma aplicação local. O próximo passo é agora rodar este projeto Laravel ou qualquer outro projeto Laravel no Docker, mas isso será conteúdo dos próximos tutoriais. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E antes de finalizar o tutorial, eu apresento para vocês mais alguns comandos. Por exemplo, eu estou logado no MySQL aqui. Como é que eu faço para sair? Para sair, simplesmente eu clico Ctrl D. Consegui sair, deslogado do MySQL, e eu posso conferir novamente quais são os Docker ou quais são os containers que estão sendo executados. Está sendo executado este container. Eu quero pausar este container. Para isso, utilizo o Docker, em seguida stop, deve pausar este container. Copio o ID do mesmo e executo. Ele demora um pouco para pausar de forma segura, é claro, você pode forçar, no entanto, o recomendado é pausar de forma segura. Executo novamente este comando, agora ele não está sendo mais executado. Se eu conferir no Docker, agora também não está. Está apresentando para clicar e inicializar o container. Eu não quero inicializar aqui através da interface gráfica. Eu quero iniciar utilizando comando. Para isso, utilizo o Docker, em seguida Start,
e o ID ou o nome do container. Será que startou? Executo o PS novamente. Está startado na porta 3306. Observe que são comandos bem básicos. E para finalizar, eu quero remover este container e também remover esta imagem, remover ambos. Confiro se está sendo executado. Sim, preciso pausar. Vocês sabem qual é o comando para pausar. Após ter pausado, eu confiro se está sendo executado. Não está sendo executado, significa que eu posso remover. Eu quero remover o container. Utilizo RM, em seguida o ID. Eu acho que o ID está na memória do Ctrl+C. Sim. Caso ele esteja sendo executado e você queira forçar, simplesmente você utiliza a flag force, mas não é recomendado utilizar esta flag, porque sempre tente utilizar o padrão. Executou, novamente executo o PS, não existe, confiro no Docker, se eu conferir no Docker também não tem mais o container. Falta remover esta imagem. A mesma coisa. Para remover a imagem será o Docker, em seguida image, RM de remover, e qual é o ID da imagem. O ID da imagem eu copio daqui. Só aumentar para conseguir visualizar melhor. Copiei o ID, colo o ID e um Enter para remover. A princípio apresentou que removeu, confiro no Docker, não tem mais a imagem e nem o container. Assim, eu apresentei para vocês como criar um container MySQL, utilizar o mesmo e, para finalizar, remover ele. Desta forma, vocês aprenderam o básico como criar um container. Então, vamos finalizando a aula.